Queridos irmãos e irmãs, olhando para esta palavra do livro do Eclesiástico, eu vejo o amor de Deus concedendo a liberdade dos atos humanos para os homens. Nós somos livres para escolher o bem, o mal, a morte, a vida, a água e o fogo. Nisto consiste a graça que Deus nos dá como liberdade. Agora eu gostaria que vocês entendessem uma coisa. Você é livre para fazer o que quiser da sua vida, mas todos os seus atos humanos terão uma consequência na sua vida. Uma pessoa pode dizer assim: eu tenho a liberdade de pular de um prédio de 20 andares, mas eu não tenho condições de dizer que eu não morrerei. Eu tenho a liberdade de atravessar uma estrada em movimento com diversos carros, mas eu não posso dizer que eu não serei atropelado. Então toda a sua ação, ela vai ter uma consequência, boa ou ruim. E na nossa vida cristã, nós devemos meditar muito sobre os nossos atos humanos, naquilo que é relacionado à escolha do pecado ou à santidade de vida e aquilo que pode nos proporcionar. E uma das coisas que nesses últimos dias eu fiquei estarrecido é com o desenvolvimento do pecado. Por quê? Nós começamos a fazer uma manifestação junto a um grupo chamado 40 Dias pela Vida. É um grupo que faz uma oração de intercessão em frente ao hospital que faz aborto, em frente a uma clínica de aborto. Esse movimento é mundial, é 40 dias de jejum, de oração, de rosários ininterruptos, e a gente fica rezando contra o aborto. E ali a gente foi e começou a rezar, pedindo que Nossa Senhora desse esse tipo de livramento. E aí a gente já começa a imaginar que há 60 anos atrás, há 70 anos atrás, quando você falava, por exemplo, de um aborto, poderia ser que uma pessoa desmaiasse, dizendo: pelo amor de Deus, que coisa louca, um aborto, uma mãe matar o seu próprio filho. Hoje em dia, tem pessoas dentro da Igreja Católica que é a favor do aborto. E eu estava pesquisando coisas na internet, e eu vi o movimento LGBT em São Francisco, nos Estados Unidos, um travesti, e que ele estava sentado em cima de uma mesa de bar, e começou a cantar uma música, e ele começava a rebolar o seu corpo. Ele estava grávido, né? É um drag queen. E ele começava a rasgar o seu ventre com uma faca, e começava a sair sangue, e ele puxava aquilo de dentro dele, tirava uma criancinha, e o sangue ia jorrando, ele passava a língua na criancinha, e todo mundo olhando, curtindo, isso aí bem bacana e tal. Aí num determinado momento ele tira a cabeça da criança, começa a comer as vísceras, e aquilo vai descendo no corpo dele. E aí as pessoas do lado achando bonito, fazendo positivo, essas coisas vão crescendo. Dentro da própria TV Rede Globo, os artistas dizem, né? Vamos falar sobre aborto. Por isso, à tarde, quando eu falei sobre o anúncio dessa pregação, eu falei: não, assista o Fantástico, vem assistir a minha live, porque essa televisão é podre, ela é maçônica, ela é maldita, ela tem televisão que ensina adultério, ideologia de gênero, falsidade, mundanismo, podridão. E aí eu fico imaginando o nível que está indo cada vez mais as coisas. E aí, quando eu fiquei junto dessa luta contra o aborto, tem um site na internet que as pessoas marcam encontro. Então o menino marca o encontro com a menina para que eles tenham relação sexual, para a moça ficar grávida, para ela ter o prazer de abortar. Aí um amigo meu chamado Gabriel Latorre, numa página que ele tem na internet, ele colocou uma frase de uma criança que o aborto é um sacrifício a Satanás. E aí uma menina falou assim: imagina, abortar é uma delícia, eu não vejo a hora de engravidar para fazer um aborto. E foi mais de 5.000 comentários, e esse site sobre o aborto. Na festa do Halloween, os satanistas engravidam um determinado tempo, para quando chega próximo, oferecer aquela criança num sacrifício a Satanás. E eu olho para a humanidade e me pergunto: o que precisa mais acontecer? Aonde está a loucura do homem? O que ele fez com a liberdade dele? Deus nos deu a liberdade para poder amá-los, para podermos ter santidade pessoal, para podermos ter uma vida reta, para andar na linha com o Senhor. E aí a gente olha, um mundo em desgraça,
E aí a gente pergunta, por que está acontecendo tantas coisas ruins assim? Olha o que aconteceu em Sodoma e Gomorra, foi o pecado que destruiu tudo aquilo. Olha o dilúvio, quando Noé pregava a reforma de costumes, e o povo na bebedeira, no pecado, no afastamento de Deus, veio o dilúvio. E sabe quantas pessoas que se salvaram na época de Noé? 8. O livro de Pedro vai dizer que 8 pessoas se salvaram. E aí nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, vai dizer sobre o fim dos tempos, que quando Jesus voltar será como nos dias de Noé. E aí eu me pergunto, se na época de Noé se salvaram 8, como que está a nossa vida diante de Deus? Porque o padre Duarte Lara diz que a nossa geração vai ver Jesus voltar. Ele falou isso há 3 semanas atrás na Canção Nova. Eu não sei se o que ele afirmou é real, mas se Jesus não voltar em glória, e nós estivermos vivos, nós vamos ao encontro dele. E o que nós vamos apresentar da nossa vida para o Senhor? O que fizemos com a liberdade que Deus nos deu? Nós escolhemos a vida ou escolhemos a morte? E uma das coisas que eu mais agradeço na minha igreja católica, que é a sua também, é o grande exemplo que nós temos dos santos. Porque os santos nos mostram quanto amor a Deus eles tiveram e quanta repugnância pelo pecado. Por exemplo, eu fico vendo a vida do Padre Pio. Tem um episódio do Padre Pio que é belíssimo, que ele estava adorando Jesus na Eucaristia, e o corpo do Padre Pio começa a aquecer, e teve vários santos que tiveram esse fenômeno, como São Francisco de Sales, que pisava no chão, e o corpo dele pegava fogo e a neve derretia. Santa Gema tinha que jogar um balde de água gelada na sua cabeça, porque o corpo dela estava pegando fogo, tudo por amor a Deus. E aí o Padre Pio, ele é levado para a enfermaria, e coloca um termômetro normal, estoura, e coloca um termômetro que mede a temperatura da água, e se verifica que o Padre Pio estava com 56 graus de febre. É uma coisa que uma pessoa não aguentaria, 56 graus de febre e não entrar em óbito. E aí a mística católica dá o diagnóstico, o Padre Pio estava enfermo de amor por Jesus. Aquele corpo do Padre Pio inflamado é que ele amava tanto a Deus, Santo Tomás de Aquino vai dizer que nós nos transformamos naquilo que amamos, e Jesus é o fogo do amor divino do Pai, ele incendiou de amor. Mas esse mesmo Padre Pio, eu vou te falar o que o amor a Deus fez com a alma deste homem. Ele estava um dia no convento, e tinha uma criança fazendo muito barulho, incomodando muito, e o Padre Pio ficou sabendo que aquela criança que estava incomodando muito, é porque ela tinha rasgado a bermuda, o pai tinha dado uma bronca nela, e o Padre Pio saiu do confessionário e foi falar com o pai: meu cara, quando a gente é criança, a gente rasga mesmo, né, a nossa bermuda. E aí o pai ficou tranquilo, o menino ficou tranquilo, e não estava mais aquela bagunça. E aí depois o frei, que viu o Padre Pio falando aquilo, chegou e falou: padre, quando você era criança, você rasgava muito a bermuda? O Padre Pio falou: não. Mas por que você disse isso? É para que o menino ficasse calmo, ele estava muito nervoso, estava gritando demais, então foi para acalmar. O frei: tá tudo bem. Mas o Padre Pio falou: deixa eu te falar uma coisa, eu não rasguei a bermuda quando eu era criança, mas eu rasgaria a minha cara 10 vezes para não cometer nenhum pecado venial contra o meu Senhor. Você tem noção da união de alma com Deus que Padre Pio tinha, e da repugnância do pecado, a ponto de falar assim: eu rasgaria a minha cara 10 vezes para não cometer um pecado venial contra o meu Senhor? Santa Catarina de Sena dizia: eu prefiro ser jogada viva no inferno do que cometer um pecado venial. O venial é aquele que não precisa de confissão. Ele é um pecado, ele ofende a Deus. Porque tem pessoas que acabam não estudando a fé católica e falam assim: não, mas um pecado venial, ele não ofende a Deus. Bom, tem um livro chamado O Pecado Venial, do sacerdote chamado Padre André Beltrame, e que ali ele coloca revelações do purgatório,
de almas que foram para o purgatório e a razão pela qual elas foram. Um é um sacerdote dominicano. Ele foi ao purgatório porque ele tinha excesso de amor aos escritos. Ele escrevia muito bem e amava os escritos. Então ele foi para o purgatório porque Deus viu vaidade naquele, ele deveria ser desprendido. Um outro sacerdote franciscano, ele foi para o purgatório porque ele rompeu com a pobreza. O quê? Como os franciscanos que tem hoje na igreja, que são milionários, que têm cobertura de milhões, que têm iates, que ficam viajando com o dinheiro da congregação. Não, ele colocou um pouquinho de lenha a mais, e aquele pouco de lenha a mais que ele colocou para fazer a comida, ele rompeu com a pobreza e foi para o purgatório. O outro padre, que fazia parte dos trapistas, porque na hora de fazer o glória, de abaixar o corpo, ele não abaixou o corpo, e ele foi para o purgatório, porque na ordem está dizendo, inclina o corpo, porque se você não inclinar, você está em falta com os deveres da sua congregação. Isso é pecado venial, eles foram para o purgatório por causa disso. Ou seja, diante de Deus, qualquer falta ofende ao Senhor. Quando o profeta Isaías, no capítulo 6, tem uma visão da glória de Deus, ele diz o quê? Ele grita, ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Não diz que Isaías era um adúltero, que ele era um político corrupto, que ele roubava milhões. Não, ele simplesmente tinha a boca suja, e quando ele viu a glória de Deus, ele gritou, porque aquilo ofendia o Senhor. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, o Papa Paulo VI dizia que o pior pecado que nós vivemos hoje é a falta do sentido do pecado. E o problema, sabe qual que é? É o que ele gera em cada um de nós. O livro do profeta Isaías, sabe o que vai dizer? O ímpio não tem paz. A pessoa que vive no pecado, ela não vive na confiança, ela não tem esperança, ela perde o santo temor de Deus, ela perde a união com o Senhor. Quando uma pessoa está em pecado, ela vai ajoelhar, ela vai rezar, a consciência fala, você está em dívida com Deus, ela já não consegue nem mais rezar, porque ela sabe que aquela mentira que ela fez, aquilo que ela roubou no serviço, aquela pornografia que ela viu, qualquer ato que ela faz contra Deus, ela sabe que ela precisa de uma confissão para voltar em união com Deus. E como ela tem medo de confessar, como ela quer viver o seu prazer, ela começa a afastar-se de Deus. Sabe o que vai acontecer? O que vai dizer Santo Agostinho? Já que o pecado foi o motivo da sua tristeza, deixe que a santidade seja o motivo da sua alegria. Se o pecado, como vai dizer Santo Agostinho, causa tristeza, eu entendo muito bem o que São João Paulo II dizia. Os consultórios psiquiátricos estão cheios porque os confessionários estão vazios. E se os confessionários estão vazios foi porque perderam o sentido do pecado. E se perderam o sentido do pecado foi porque se perdeu o sentido de Deus. Aí eu fico imaginando, Dom Odilo, nosso cardeal, disse que em São Paulo somente 10% dos católicos vão à missa. Quando uma pessoa perde uma missa dominical, isso é pecado mortal, sim ou não? Sim. Mas 90% dos católicos não vão à missa e não sentem dor de consciência. Quando essa pessoa morrer e for se apresentar diante de Deus, sabe quanto que ela pecou? Quanto o primeiro mandamento. E não se tem mais temor, irmãos. Aí eu vou e começo a olhar para a vida dos santos. Tem um santo que o nome dele não é bonito, mas a atitude dele é linda. Ele chama São Dióscoro, olha o nome. Mas uma mulher estava tentando esse rapaz pelo pecado contra a castidade. E Dióscoro não deu mole para aquela mulher. Ele a rejeitou. E ela, não suportando a rejeição, perseguiu o São Dióscoro, a ponto que mandou amarrar aquele rapaz para colocá-lo numa cama, para ter relação sexual com ele. Sabe o que Dióscoro fez? A mulher veio para cima dele. Ele mordeu a língua e cuspiu um pedaço da língua com um pedaço de sangue na cara daquela mulher, para não cometer um pecado de impureza contra nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra mulher que veio e começou a dar em cima de São Francisco de Sales, sabe o que ele fez? Ele escarrou na cara dela e disse: sai daqui, missionária de Satanás.
E a gente olha hoje isso e fala: nossa, mas que radicalismo, mas que forte. Não são os santos que são radicais, a gente fica olhando para ele e fala: nossa, mas não precisa de tanto assim. É que nós estamos tão afastados do amor divino, estamos tão afastados da oração. Por exemplo, o Santíssimo Sacramento está aqui, é vivo, é Jesus ali, é corpo, sangue, alma e divindade. Qual deveria ser o comportamento da igreja? Deveria estar todo mundo em silêncio, recolhido, de joelho, adorando. Por quê? Porque é Deus que está ali. O mesmo Jesus que esteve no ventre da Virgem Maria, o mesmo Jesus que pregou o sermão das bem-aventuranças que foi lido hoje no Evangelho, o mesmo Jesus que estava na cruz derramando o seu sangue em corpo vivo, aquele que você tocava nas mãos do Senhor, tocava no cabelo dele, na pele dele, no braço dele, ele está ali na sua totalidade. E o que se deve ter dentro da igreja? Temor, respeito, decoro. Vocês ficam conversando, batendo papo. O que isso significa? Perdeu-se o zelo, a noção do sagrado. Mas o que faz o homem perder a noção do sagrado? Por exemplo, eu vejo na vida de São Francisco de Sales, que era um santo. Ele estava adorando Jesus, e aí se dizia que pousava uma mosca na cabeça dele, e ele nem sequer, ele ficava assim, ó, adorando Jesus com as mãozinhas assim. Quando a mosca pisava na cabeça, ele nem limpava, porque ele queria ficar com o corpo ereto para adorar Jesus. Porque a presença de Jesus para ele era a coisa mais valiosa da sua fé. Jesus chegou e disse para Santa Gertrudes que as maiores graças que ela perdeu na vida dela foi quando ela teve uma distração no momento de uma adoração diante do Santíssimo Sacramento. Agora, Santa Gertrudes, ela via o anjo da guarda, conversava com o Sagrado Coração de Jesus, conversava com São João Evangelista, Nossa Senhora aparecia para ela. E Jesus disse para uma santa, de uma elevação mística dessa, que quando ela se distraía, ela perdia uma graça. Gente, hoje em dia a gente entra na igreja, nem sequer genuflexão faz. Aí um dia um muçulmano chegou para uma amiga minha e falou assim: vocês não acreditam na presença real de Jesus. Ela falou: por que não? Falou: olha as suas igrejas como que são. Olha como que as mulheres da igreja católica se vestem. Se vocês forem numa mesquita nossa, para entrar lá, você já tem que tirar os sapatos, porque aqui é uma terra santa. Quando você entra numa reunião muçulmana, você não vai escutar um pio. Você escuta a mosca andando, mas ninguém, porque nós estamos em silêncio para falar com Alá. Eles servem falsos deuses. Os muçulmanos são guiados por Satanás. O padre Gabriel Amorte vai falar que o mundo muçulmano é satânico, eles assassinam cristãos, eles derramam sangue inocente. Eu conheço um homem, não vou falar o nome dele aqui, que jogaram uma bomba no carro dele, e o carro virou, e o cérebro do amigo dele começou a gotejar na cara dele, porque ele era do exército católico, e os muçulmanos matando os católicos. Os caras são criminosos, mas na hora de fazer a prática religiosa deles, eles têm temor, eles têm decoro por aquilo que eles creem. E nós? E aí eu não tenho como não enxergar brechas de pecado na nossa vida. Por quê? Porque o pecado tira a luz sobrenatural de nós. E aí vai dizer o Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Quando uma pessoa está cheia da luz, cheia da graça, sabe o que tem dentro dela? Tem amor, tem temor, tem respeito. É o meu Senhor que está ali, é Jesus. Eu quero adorá-lo, eu quero amá-lo, eu quero estar diante dele, eu quero penetrar no seu coração, eu quero viver em estado de graça com o meu Senhor. E aí sabe, pessoal, o que a gente tem que ficar muito alerta? É que nosso Senhor disse no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, no versículo 8: quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará fé sobre a face da terra? Ainda vai ter amor no coração dos homens? E quanto mais amor a Deus nós temos, mais repugnância do pecado.
E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos viver em estado de liberdade interior. Vai dizer o livro de Gálatas no capítulo 5 e no versículo 1, é para que sejamos homens livres, que Cristo nos libertou. E sabe, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, viver na graça de Deus, não há nada que dê mais alegria interior para o homem, porque Santo Tomás de Aquino ele vai dizer uma coisa interessante: só Deus satisfaz. E aí eu fico vendo, as pessoas elas vão se afastando de Deus, e Santo Tomás de Aquino diz, quanto mais a pessoa se afasta de Deus, mais ela se aproxima do seu nada. E aí eu fico vendo os enganos de Satanás. Por exemplo, eu peguei um caso de uma mulher casada, estava vivendo uma crise conjugal. E aí nesse momento da crise conjugal veio quem? Satanás maldito. Ele é como um salteador. Ele fica, como vai dizer Santo Inácio de Loyola, usando a imagem da época dele, dando voltas no castelo. E aonde ele vê que tem um lugar mais frágil, para que o bandido possa entrar, ele ali penetra. Aí Satanás fica nos examinando, vai ver a nossa fraqueza. Você pensa que o diabo ele vai querer arrebentar com você quando você está lá no seu rosário? Você está cheio de fervor, querendo adorar Jesus, rezando, buscando a Sagrada Escritura, ali você está com mais resistência. Quando ele perceber que você foi baixando a guarda, não está mais rezando, perdeu-se a luz sobrenatural, não quer mais saber de Sagrada Escritura, as comunhões na igreja é tudo física, não é mais espiritualmente, não tem mais fervor. A leitura espiritual não tem mais, não influencia mais a conduta da nossa vida. Eu já começo a ficar mundano, já assisto tudo que vem na internet, gasto todo o meu tempo com coisa que não é de Deus. E aí o que acontece? Baixa a vida sobrenatural, eu perco a luz, eu perco a percepção, o meu discernimento cai, aí o demônio vem. Por quê? Porque essa alma está vulnerável. E quando uma pessoa está no sofrimento, qual que é a lei do cérebro humano? Foge da dor e busque o prazer. E Satanás conhece essa lei, e aí o demônio sempre vai vir colocar mais um prato nauseabundo de prazer. Come, vai, se lambuza, vai, você está sofrendo, você precisa de uma coisa melhor agora, faz uma besteira na sua vida. Aí essa mulher estava com um casamento ruim, e aí apareceu um homem na vida dela, e ela começou a sair com ele. E ela tinha o marido dela e o amante dela. Só que essa mulher tinha um cargo numa multinacional e ela era ministra extraordinária da Eucaristia. É o pessoal da igreja que o demônio quer pegar para escandalizar. Aí essa mulher começou a sair com esse homem, e aí num determinado momento da vida dela deu arrependimento. Deu arrependimento. E ela chegou para o cara e falou assim: ó, não quero mais você. Aí o homem falou: eu tinha medo que esse dia chegasse. Mas eu quero dizer para você, eu não consigo viver mais sem você, você não pode me abandonar. Falou: não quero mais. Aí você vai me abandonar? Eu tenho aqui, ó, fotos nossas, entrando no motel. Eu tenho e-mails nossos, eu tenho fotos nossas trocando carícia em restaurante. Eu me preparei para tudo isso. E se você me abandonar, eu vou lá e mostro para o seu marido. Vou lá na igreja, a moça era ministra extraordinária. Vou lá onde você está servindo lá com o seu coletinho. Vou lá no seu trabalho. Eu duvido que se o seu marido vê uma foto de você entrando no motel com outro homem no carro, fazendo carícia, que ele vai te suportar. Eu vou arranhar a sua reputação lá na igreja e no trabalho. Todos vão saber que você tem um amante, que você é uma adúltera. No momento da tentação, o diabo não chegou para ela e disse da consequência que ela teria na vida dela. Sabe o que aconteceu? Ele arrebentou com a vida dessa mulher. E a Bíblia vai dizer aqui, ó: você tem diante de você a morte e a vida, o bem e o mal. E o que você escolher lhe será dado, mas a consequência virá. Pessoal, fuja do pecado como se foge uma serpente. E aí, estou vendo muitos jovens aqui, e vocês estão num período de luta muito grande. Porque hoje eu estava pensando, meditando à tarde para vir pregar aqui,
o que eu passei na universidade de juventude. Católico, e fui fazer psicologia. Eu quis fazer psicologia porque eu amo ajudar as pessoas. Quando eu vou em missão, eu fui pregar na Irlanda, eu fiquei até 1 da manhã, o encontro terminava às 7. Até 1 da manhã escutando o problema das pessoas, querendo ajudar as pessoas. Há um mês atrás eu fui pregar na Bolívia. Na pregação, do sábado para o domingo, eu fui dormir 3 horas da manhã, porque eu fiquei atendendo moças que fizeram, atendendo coisas terríveis. E eu sofro com a dor das pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu me importo com a dor das pessoas. Elas falam, não fica indiferente, falam, Senhor, o que eu posso ajudar? Eu fui querer fazer psicologia para ter elementos que me ajudassem, mas misericórdia. Os professores tudo comunista, tudo ateu, com ódio profundo da igreja. E eu estando lá naquele negócio, falei, Senhor, como que eu vou suportar isso até o final? Me dá sua mãe. Eu não consegui, por quê? Porque eu estava lotado de missão também, eu falei, não dá. Mas no curso de psicologia nosso, era 50 alunos na sala. Mais ou menos umas 50 moças, 5 homens e mais ou menos uns 5 homossexuais. E aí tinha 5 homens para 40 garotas. E nesse curso era uma bagaceira, era pecado atrás de pecado, pecado atrás de pecado. E eu ali católico, tendo que manter a minha moralidade em dia. Aí como era 40 moças e 5 homens, tinha uma lá que era gatíssima, não mais do que a minha esposa. E ela chegava assim, e os meninos da sala tudo admirando ela, e tudo olhando e comentando dela, e eu mantendo a minha postura. Parece que aquela moça não estranhava um pouco essa minha atitude de querer ser meio conservador, meio que na minha. E eu lembro que um dia eu estava voltando de uma missão, eu estava em Goiânia. E eu chego lá na faculdade, estava com sono. A aula do professor já estava chata, eu começo a pescar e durmo. Quando eu estou sonhando com São José na bike, na bicicleta, Nossa Senhora na garupa, pegando uma maçã para fazer uma torta, essa menina vem e me acorda com um beijo na boca. E quando essa menina me acorda com um beijo na boca, não é meio um selinho não, é meio um esquema meio diferente. Eu me levanto e coloco o dedo na cara dela e digo assim para ela, eu falei, você nunca mais faça isso na sua vida. E ela falou assim para mim, mas foi só um selinho. Aí eu falei, comigo não tem essa de selinho, e eu vou te explicar por quê. Eu uso a minha boca para pregar o evangelho. Eu sou um pregador, você não sabia disso, eu sou um pregador da palavra de Deus. E outra, eu sou compromissado. Eu tenho repugnância desse negócio de traição. O rapaz que estava do lado chamava Carlos. Ele começou a fazer tantas caras e bocas, passava a mão na cara, os gestos corporais dele de tipo assim, indignação. Nossa, mas ele começou a falar porque a fulana é isso. Eu falei, ô Carlos, posso falar a minha diferença com você? Ele falou, pode. Eu falei, porque você segue o mundo, você fica de 4 diante das mulheres. Eu sigo a Cristo, e porque eu me ajoelho diante de Jesus, Ele me dá força para vencer o pecado. Quero falar uma coisa para vocês. Você acha que quando a menina me deu beijo eu fiquei indiferente? Nossa, que nojo. Eu garanto que não. Só que é nessas horas que a gente é colocado na prova, e são essas tentações que quando Jesus te espreme mesmo, é para ver se você tem amor verdadeiro por Ele.